Meu nome é Miriam Jorge Ward, eu trabalho no ensino superior desde 1974, fiz toda a minha carreira na PUC de São Paulo, atualmente estou na Unifesp, no programa de pós-graduação em educação. Passei pelo Unicamp, pela UFSCar, mas me aposentei pela PUC. Minha área hoje de estudo preferencial é História da Educação. Eu já tive mais contato com a filosofia da educação, eu já tive com política educacional, mas de uns 15 anos para cá eu me dedico especificamente à História da Educação, tanto a brasileira como a História da Educação norte-americana. Alunos orientandos meus começaram a se interessar pela Caetano de Campos e eu fui estimulando que o fizessem. Então, por exemplo, Carlos Bonarca faz sua tese de doutorado a respeito da Caetano de Campos. Passa um tempo, a Olinda Evangelista estava interessada num outro assunto e eu a estimulei a prestar atenção no acervo da Caetano de Campos para ver a relação entre a Caetano e a USP, porque o estudo dela era sobre aquele início da educação na USP. Ao que eu expliquei para ela, porque ela não é de São Paulo, então foi preciso contar para ela. Olinda, o início da USP, da educação, que te remete necessariamente a Caetano de Campos. Eis que Olinda começa a conversar com as pessoas e tateando. Então, eu ia dizendo a ela onde ela deveria ir. Você vá à USP, a biblioteca que hoje já reúne um acervo que veio da Caetano de Campos. Tem uma parte chamada Paulo Burru, Macedo Soares, foi tudo para a USP, vá procurar lá. A Olinda, inclusive, escreveu um capítulo da tese para relatar os passos dela, que foram absolutamente traumáticos, né, como processo de pesquisa, para poder manusear aquele material, e foi o meu ponto de partida. Eu chamo a tese da Olinda de meu ponto de partida na relação com a preservação do acervo da Caetano de Campos, que estava na aclimação. Bem, e esse foi o começo que desencadeou. E, se eu bem me lembro, eu cheguei a fazer alguns contatos com escalões mais altos da secretaria para ver se naquele momento havia alguma iniciativa. De imediato, a sugestão foi que se entregasse à USP como universidade pública, que por Constituição estadual, por alguma regulamentação estadual, herda, né, materiais, não sei se agora exclusivamente, se Unicamp e o Unesp também entram nisso, herdam, né, os materiais como já herdou, né, a Biblioteca Caetano de Campos, a Paulo Burru. Quando eu comecei a fazer minha tese de doutorado, o professor Casimiro dos Reis Filhos, que foi formado, inclusive, da mesma maneira que Jorge Nagli, Azanha, pelo Laerte Ramos, tinha a mesma visão de história, me sugeriu que eu trabalhasse com esta biblioteca que reunia este conjunto. Estava lá na SEMP, final dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, desculpa. E eu fui e encontrei uma bibliotecária à beira da aposentadoria que me disse, não, isto foi para a USP, o material foi para a USP. Aí eu disse, meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Ela disse, bem, você tem que procurar a USP. A tal da biblioteca que eu fui procurar, as bibliotecas, né, que estavam reunidas no mesmo local. Em fins dos anos 70, início dos anos 80, só recentemente foram liberados pela USP.
Agora o importante é preservar a documentação. E há coisas que só estão lá. Por exemplo, o livro de punições, o livro de atas das reuniões da congregação. Essas coisas são únicas, não existe sucedâneo, não existe cópia, não existe nada em lugar. A reunião foi única e aquela ata é única, assinada pelo diretor, então diretor da escola ou então diretora da escola. Eu encontrei coisas preciosíssimas lá, né? Os meus orientandos que lá pesquisaram encontraram coisas preciosíssimas. Vou exemplificar. As atas das reuniões da congregação, naquele início dos anos 30, quando eu estava fazendo a passagem da Caetano para a USP, presididas pelo Fernando de Azevedo, que era um discricionário, que tomava as decisões do tipo, tendo em vista que a minha posição é a mais acertada, não há o que discutir, sigamos em frente. E uma das poucas pessoas que o contestava era uma mulher, e isso incomodava muito. Então, eu lhes conto que uma das explorações que eu tenho feito, em particular, é a trajetória da Noemi Rudolfer, discípula de Lourenço Filho. Eu já escrevi uns 4, 5 trabalhos sobre Noemi. E eu tenho explorado momentos, vou publicar agora mais um trabalho em torno da Noemi Rudolfer. Então, esse é um dos fios de exploração sutil, delicado, não visível, que a documentação da Caetano me oferece. É me oferecer a sutil, não momentosa, trajetória da Noemi por dentro da Caetano, assistente do Lourenço, e depois professora de psicologia educacional da USP, e depois catedrática, o único caso de professor que se tornou catedrático sem curso superior. Embora ela tenha feito especialização em psicanálise, tenha se tornado doutora honoris causa, ela não tinha nível superior, era uma normalista. Formou toda a geração de bons psicólogos que criaram o curso de psicologia da USP e mesmo da PUC, né? Então, Angeline, Dante Moreira Leite, Joel Martins, Marcondes, todos formados pela professora Noemi, que é uma figura muito peculiar, porque ela era a normalistazinha que veio pelas mãos do Lourenço e a única que bate de frente com Fernando de Azevedo, contrariando as suas vontades absolutas. O que irritava profundamente na Noemi? Ela conseguia muito dinheiro para fazer muita pesquisa, ela não era uma erudita de gabinete, como o Fernando, né, um ensaísta que não fazia pesquisa de campo, né, e ela era uma pessoa de pesquisa empírica, né, e ela conseguia muitos espaços, ela conseguia muito dinheiro, ela mobilizava enormes equipes e formava, e ainda por cima ela foi a pessoa que depois do Lourenço deu assessoria ao IDOT, e foi a pessoa que cuidou do RH da ferroviária, da Sorocabana, ela treinou os ferroviários. Então, ela fazia psicologia da educação, psicologia do trabalho e psicologia social na sociologia e política, de onde ela era professora também. Então, ela falava por cima com o seu Fernando de Azevedo, que ficava muito bravo, porque se ele enchia muita paciência, ela não tinha dúvida de pedir ajuda ao seu ex-chefe Lourenço, que estava no INEP depois, e conseguia dele bastante respaldo para desenvolver os seus trabalhos, né? Então, tem uma documentação que permite ver, por exemplo, o declínio do perfil do intelectual tradicional, a Lourenço, a criação de um novo perfil do intelectual, do acadêmico pesquisador, que publica sistematicamente
E o confronto homem e mulher, né? Significou e significa, né? Fonte única, exclusiva, singular, de enorme relevância histórica para o estudo da educação brasileira, indiscutível, e da paulista em particular. E quando eu insisto sobre falar da brasileira e paulista, com isso eu quero dizer, porque é decisiva para São Paulo, mas Caetano e Campos foi modelo para vários estados desse país. Então, único, que lá tem, é único, né? Um sentimento muito positivo de ter ajudado da melhor maneira que eu tive, a que aquilo não se esfarelasse nas goteiras, não fosse comido pelos ratos, e que tivesse uma boa destinação. Um enorme prazer, enorme prazer. Embora, é curioso, eu não vejo nada de muito relevante no meu gesto pessoal, tanto que eu demoro para entender por que isso, né? É porque em algum lugar ficou registrado que eu ajudei a fazer isso, mas não tem nenhuma relevância em particular. É o mínimo que um acadêmico de senso público pode fazer, né? Não levar para casa, né? Ajudar a preservar como bem público.